Começou a gravar? Começou. Vamos recapitular então isso daqui que eu fiz sem gravação, tinha esquecido de pôr para gravar. Vamos recapitular brevemente isso daqui. O que nós fizemos então? A gente já tinha feito os pontos P1 até P8. P1 até P8. E aí, o ponto P1 eu vou a interpolação linear de usinagem até o ponto P2. Desculpa, do ponto P0 eu vou até o P1. O ponto P1 tem X12 e Z0. Depois do P1 vou para o P2. Interpolação, os dois aqui, interpolação do linear de usinagem, porque no P0, no final do movimento, ele vai encostar na peça. Portanto, se em algum momento do movimento encosta na peça, o movimento tem que ser movimento de usinagem. O P2, eu saio daqui, vou para o X menos 12 e X12 e Z menos 10. Aí eu tenho essa circunferência que eu vou no sentido anti-horário, eu olho sempre o lado de cima da peça, né? Porque se eu olhar no lado de baixo, eu vou falar, ô professor, mas lá embaixo é sentido horário. Aqui é sentido anti-horário? Eu vou sempre olhar o lado de cima. Eu olho o lado de cima do desenho, e é esse lado aqui que eu digo se eu estou fazendo interpolação linear no sentido horário, anti-horário, ou no sentido horário. Então aqui está no sentido anti-horário. Interpolação linear anti-horária. No final do movimento, eu estou no X32, no Z menos 20, fui com raio de 10. Do P3 para o P4, eu vou em movimento reto, linear de usinagem, interpolação linear de usinagem. Não muda o Z vai para o menos 24. Do P4 para o P5, eu só subo em X, então eu vou do X32 para o 36, o Z continua menos 24. Do P5 para o P6, vou numa outra reta. Aqui é 36, porque aqui eu tenho um raio de 6, eu tenho a cota de 41. Se o raio é de 6, eu saí do 41, voltei para o 35. Então, o X não muda, é o 36, e o Z é o menos 35. Depois do P6 para o P7, é um movimento circular horário, interpolação linear horária. Quando eu terminar, eu estou no X48, faz aquela explicação que eu dei lá atrás, e agora repetir para o Rafael sem gravar. O Z é menos 41 e eu fui do ponto P6 para o ponto P7 fazendo um raio de 6. E por último, eu vou sair até um ponto fora da peça, eu vou interpolação linear, e eu vou parar no X55 e o Z menos 41, que não muda daqui para cá. Então, é isso. Agora a gente vai pegar e transcrever isso daqui, que é a nossa linguagem verbal, nossa programação verbal, a gente vai transcrever para a programação ISO. Na programação ISO, em vez de eu escrever P1, P2, P3, P4, eu vou escrever número de linha. Eu vou começar com um certo número de linha e vou aumentar de 10 em 10. Eu vou começar, por exemplo, com N100. Então, minha primeira linha é N100. Por que N100, professor? Porque eu quis. Tem nenhuma restrição. A única restrição é que tem que ser positivo, no mínimo 1, e no máximo 9.999. É só um instante, pessoal, para eu... fazer uma coisa aqui. Então, N100. E o que é interpolação linear de usinagem? G1, X12, Z0, N110, que é a linha, é o P2, continua sendo G1, X12,
continua sendo 12, e o Z menos 10. A linha 120, que é o P3, eu tenho uma interpolação linear anti-horária, portanto, G3, X32, Z menos 20, Professor, CR10. A linha 130, eu tenho outra vez um movimento linear, G1. professor, Oi? na N110 você falou que o X era 12, mas você escreveu X1. Ah, eu esqueci de escrever o 2 aqui, né? Obrigado. Na linha 130, a gente tem de novo o G1. 110, 120, 130. Não, 100, 110, 120, 130. X32. Z menos 24. 140. G1. X36. Z menos 24. N150. Interpolação linear de... Espera aí. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Ah, eu vou caminhar em Z só. G1, X36, Z menos 35, N160, G2, é uma interpolação linear no sentido horário, X48, Z menos 40, não menos Z, Z menos 41, CR6, e por último, N170, G1, X55, Z menos 41. Entendido isso daí, pessoal? Até aqui? Tranquilinho? Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Se eu escrever desse jeito, o software vai entender direitinho. Não vai ter problema algum. Mas eu vou escrever de um outro jeito. Vou escrever assim, ó. A primeira linha vai ficar igualzinha. Então, a linha N100 é igualzinha. G1, X12, Z0. Agora, fala para mim na linha 110, o que tem igual entre a 110 e a 100? O tipo de movimento e o X. Perfeitamente. Então, é G1, eu não preciso copiar, porque o G1 é o que a gente chama de todos os comandos de movimento, na verdade, são o que a gente chama de comando modal. Um comando modal, uma vez que eu estabeleci, quando eu chego na linha seguinte, se eu não falar nada, ele vai tentar executar o mesmo comando. Se funcionar, ele vai executar. Se não, ele vai dar erro. Então, o G1 é um comando modal, eu não preciso repetir. O X12 está igual da linha anterior, não mudou nada, não preciso repetir. A única coisa que eu fiz foi
eu vim do Z0 para o Z menos 10. O que tem igual entre a linha 110 e a 120? Nada, né? Então tem que mudar, tem que escrever inteira. G3, X32, Z menos 20, CR10. O que tem igual na linha 120 para a linha 130? O X. Então não preciso copiar o X. O resto eu tenho que copiar. G1, Z menos 24. O que tem igual entre a linha 130 e 140? O Z e o G1, né? Então eu só preciso escrever X36. Linha 140 e 150. O G1 continua igual, o X continua igual, só muda o Z. N150, Z menos 35. Na linha 160, tenho que escrever ela inteira, porque nada é igual. Movimento é diferente, o X muda, o Z muda, e além disso eu tenho um raio. Na linha 170, o movimento muda de G2 para G1 e o X muda de 48 para 55. Normalmente é dessa maneira que a gente escreve o programa. O outro jeito funciona? Funciona. Mas essa é a maneira preferencial. Professor, uma pergunta. Sim. Qual o significado de CR? Assim, eu sei que está representando o raio, mas as letras em si. Você sabe que eu já pensei, mas nunca fui atrás, cara? O R com certeza é de radius, né? Porque tem que lembrar que isso está em inglês. Então R com certeza é raio, radius. Agora, o Não é C... comprimento do raio, professor? Hã? Não é comprimento do raio? Não, porque comprimento em inglês é length, né? Seria o L. Ah, tá. Eu vou dar uma procurada. Eu acho que não é tão fácil de achar essa informação, não. Mas agora me despertaram a curiosidade. Eu vou ver se eu acho. Tranquilo, então, pessoal? Tranquilo. Eu vou mais um pouco, porque a tarefa, de novo, vai ser novamente foto do caderno, tá ok? Só agora que parei para pensar, o C talvez possa ser de circunferência, né? Em inglês. Raio circular? Circular radius? Pode. Circular radius seria raio circular. Faz sentido. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho hoje, então. Então, a gente aprendeu, primeiro aqui, são os chamados comandos de movimento. Agora, eu vou introduzir para vocês outros comandos que a gente tem que dar. Que normalmente são chamados de comandos de cabeçalho.
que é o comando que eu passo para a máquina algumas das informações. Então, tem um nome mais bonito do que comando de cabeçalho. Deixa eu procurar. Eu vou aproveitar e verificar se vocês têm aqui já todo o material didático que precisa. Opa, não carreguei ainda. Eu vou carregar o material de aula antes, mas não vou carregar aqui. Porque aqui só quem enxerga isso é quem tem no computador no iOS. Pelo menos no ano passado era assim. Não sei se vocês lembram, quem tinha Android não conseguia ver aqui. Voltou? Oi? Vocês estão aí ou não? Estamos. Sim, professor. Caiu minha ligação por alguns segundos aqui. Vocês devem ter visto minha imagem congelada. Então, deixa eu criar aqui, nova pasta, material didático. E vou carregar o material didático aqui dentro. A apostila mais importante que a gente tem aqui é essa última, que chama-se Numeric 841. Opa, não é nessa daí não. Tem que ter uma outra aqui que chama-se Numeric. Espera aí. Essa daqui é a programação avançada. Ah, tá. É o primeiro de todos aqui. Esse manual Numeric Torno. Essa é a apostila mais importante de todas, porque é onde tem a descrição de todos os comandos que a gente vai precisar. A gente vai recorrer a ela durante todo o curso nosso. Durante todo CNC1. E era nessa apostila aí que eu queria ver como que é o nome desses comandos. Não é a gente chama de comando de cabeçalho, mas vamos dizer, é um apelido meio... É um apelido, não é um nome técnico, comando de cabeçalho.
Eu não vou lembrar agora, mas na hora que eu lembrar, eu falo o nome que é o nome mais técnico. Por enquanto, vamos tratar de comando de cabeçalho. Por que a gente não deve falar comando de cabeçalho? Porque eles não se aplicam só ao cabeçalho. Então, a primeira coisa é o seguinte. O CNC foi inventado nos Estados Unidos. Então, ele vai trabalhar em milímetro ou ele vai trabalhar em polegada? O que vocês acham? Polegada. Alguém acha que é milímetro? Eu acho que é milímetro. Depende do que você falar para ele. Você tem que contar para ele. Olha, eu quero milímetro. Olha, eu quero polegada. Então, primeiro comando, mas não obrigatoriamente primeiro, é o comando de sistema de medição. Sistema de unidades. Nossas únicas unidades aqui vão ser unidades de medição, né? Mas o nome correto é sistema de unidades. Aí a gente pode falar para o torno. Eu quero trabalhar no sistema métrico. Se eu tiver num comando da Siemens, especialmente no 841D, eu vou falar G71. Quando eu escrever G71, o CNC já sabe que eu estou trabalhando em milímetro. Então, aqui vai ser unidades de distância vão estar em milímetros. Unidades de velocidade de corte. Vão estar em metros por minuto. E velocidade de avanço vão estar em milímetros por minuto. Quando você olha para o torno, deixa eu mostrar uma figurinha que eu fiz aqui, dá para aproveitar ela. Então, o que é a velocidade de avanço? A velocidade de avanço é a velocidade que a ferramenta se está movimentando aqui nesse sentido. Ou nesse sentido, ou seja, tem o Fx, que é a velocidade que a ferramenta se movimenta no eixo X, Fz, velocidade que movimenta no eixo Z, desculpa aí. E quando a peça gira, eu tenho uma velocidade, uma relação, né, um movimento relativo entre a peça e a ferramenta.
aí eu vou ter o que eu chamo de velocidade de corte. Então, tanto FZ quanto FX, ou a combinação dos dois, dão a velocidade de avanço. E a velocidade de corte é dada pelo giro da ferramenta. De outra palavra, a ferramenta se movimentando tem velocidade de avanço. A peça se movimentando tem a velocidade de corte. Vocês devem lembrar lá do Vanderlei, existe uma formuletazinha que diz que a velocidade de corte é igual π vezes d vezes n dividido por 1000. Uma outra hora a gente discute essa fórmula aqui, se vocês quiserem, mas essa daqui é fácil de memorizar, quando você deduz ela com facilidade. Então, πdn sobre 1000. Então, se eu souber o RPN ou RPM. Se eu souber o RPM, eu calculo a velocidade de corte. Se eu souber a velocidade de corte, eu calculo o RPM, caso necessário. Por exemplo, quando vocês vão trabalhar num torno manual, você tem que pegar a velocidade de corte que você tira de onde, Rafael? Onde que você acha a velocidade de corte? Eu quero cortar aço 1045 usando uma pastilha K10. Onde que eu vejo qual que é a velocidade de corte? Lembra da aula do Vanderlei semestre passado? Bia, tá lembrada? Não, professor. Catálogo do fabricante da ferramenta, lembra? O professor Vanderlei deve ter falado isso para vocês, não falou? Você vai no catálogo do fabricante e ele vai dizer para você qual é a velocidade. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui no site da Mitsubishi. Vamos ver se eu acho aqui. Informações sobre classes para torneamento. Está aqui, ó, perfeitamente. Era essa página que eu queria. Aqui está faltando o seguinte. Ah, não está faltando não. Então, aqui, o tipo P é utilizado para usinar aço. Então, essa classificação que está aqui, P, M, K e N, é uma classificação ISO. Então, todo mundo que fabrica a ferramenta de corte vai dizer para você qual que é a pastilha dele, que é a P1, qual que é a P10, qual que é a P20, qual que é a P30. Então, por exemplo, para aço, quais são as pastilhas da Mitsubishi que atendem a classificação P1? É essa daqui, o E6105, a UE6110 atende parcialmente, a VP25N e a AP25N. Se eu precisar de uma pastilha P1, esses caras aqui vão atender. Se eu precisar de uma pastilha P10, normalmente a P10 e a P20 são as mais utilizadas. Então você vê aqui, tem uma série de pastilhas dele que atendem. No caso dele, ó, eu tenho metal duro com cobertura CVD, metal duro com cobertura PVD, pastilha cerâmica, Cermet, pastilha cerâmica com cobertura, pastilha sem cobertura e aqui CBN com cobertura e CBN sem cobertura. Então vamos ver se ele tem alguma pastilha de CBN aqui. Tem nenhum. Ah, tem uma aqui, ó, que é para trabalhar com aço endurecido. Faz sentido, né? Então ele tem 2 pastilhas de CBN revestidas e 4 sem revestimento para trabalhar com aço endurecido. E eu tinha falado aquela hora de K10, né? Acho que foi. A K10 é para ferro fundido. Então, para aço P10 ou P20. Então, aqui
é dessa maneira. E aí eu vou no catálogo dele, ele vai dizer aqui qual é a velocidade de corte recomendada. Então, se eu pegar a pastilha com cobertura CVD, se eu pegar a pastilha UE 6105, a gente viu lá, está aqui, ó, ela é equivalente a P01, ela vai trabalhar com velocidade de corte de 200 a 400 metros por minuto, sendo recomendado, se eu nunca trabalhei com essa pastilha, com essa peça, eu começo no 300. De repente, começar a ter muita vibração, muito ruído, desgaste muito prematuro, eu vou tentar mudar para mais ou para menos, porque às vezes não é diminuindo a velocidade que eu diminuo o desgaste, às vezes aumentando a velocidade diminui o desgaste. Isso é uma coisa que requer experiência da pessoa que está determinando o processo de usinagem. Então, estão aqui quais são as velocidades de corte, né? Velocidade de avanço, a gente vai determinar de uma outra maneira. Depois, uma outra hora, eu falo velocidade de avanço. Quem que é velocidade de corte? Velocidade de corte no CNC, a gente chama de S, de sapo. E a velocidade de avanço, a gente chama de F de feed, né? Aqui é o S de speed e aqui é o F de feed. E aí eu vou só pôr a informação aqui embaixo, o restante aqui vale tudo igual. Se for sistema imperial, que é polegada, né? Sistema imperial. É o G70. Vou pôr uma outra informação aqui. Todo mundo sabe, quando a gente está falando de programação, o que significa essa palavra aqui, que vem do francês? Default, a gente pronuncia default. Todo mundo, alguém sabe o que significa default numa programação? Assim, acho que... pode falar, Bia. Pode falar. Eu Não. não. Ninguém sabe? Não ia falar nada. Eu ia falar que não era estranha só. Tá, ok. Então, professor, eu acho que assim, se for associar com o inglês, default seria tipo a versão padrão, assim, de algo. Se eu não me engano. Isso. Então, o que é o default? Quando você vai fazer uma programação, aquilo que vem pré-programado no sistema é o default. Nesse caso, o default é aí pode variar de comando para comando. Então, o Sinumeric (840D), que é o que a gente vai trabalhar, ele tem como default o G71 milímetro. Então, se você esquecer de programar, ele vai entrar em milímetro. Se você queria polegada, imagina o tamanho do bizu que dá, né? O item 2 é sistema de coordenadas. O G90, não, o coordenadas absolutas,
é o G90. E coordenadas incrementais é o G91. E o G90 é o default. Deixa eu lembrar do cabeçalho aqui um pouco. O outro importante para o torno é o seguinte. O avanço. O avanço pode ser G94, fala diferente, na mesma ordem que está lá. O avanço, eu posso avançar em milímetro por minuto ou milímetro a cada rotação. Então você vê que dá uma diferença bem grande, né? Milímetro por minuto, se eu puser o número 1 aqui, imagina que o torno está a 1000 RPM. Se eu puser o 1 e tiver nesse sistema aqui, ele vai avançar 1 milímetro por minuto. A ferramenta não sai do lugar. Se eu, por outro lado, se eu puser, sei lá, 200 milímetros por minuto de avanço, e eu tiver no outro sistema, eu vou avançar 200 milímetros a cada rotação. Só um segundo, pessoal. Então, milímetro por minuto é G94. E milímetro por rotação é G95. E o último que eu vou falar hoje é sobre a velocidade de corte pode ser fixa ou fixa não é a melhor palavra. Eu vou escrever fixa, vamos ver o manual. A fixa que eu estou falando é em metro por segundo e a outra é em RPM. E a fixa é G95. Taxa de avanço. Não, G95 já falei, é 96. Velocidade de corte constante. Não é fixa, é constante.
A velocidade de corte constante é o comando G96. A gente vai falar mais sobre ele na próxima peça. A constante desativada, ou seja, não constante, né? Que é, na verdade, a gente fala velocidade de corte constante desativada, não constante. É o G97. Quais que são os defaults? Esse cara é default. Ah, tenho que ver. Eu acho que um é default para o torno, outro é default para a fresa. Quer ver? Não, era 94 mesmo que eu queria ver. Olha, eu não me lembro desse... Ah, tá aqui. Esse G90... Ah, não. Peraí. Tem alguma informação esquisita que eu preciso ver, mas de qualquer forma, eu não lembro qual dos dois que é default. Eu vou escrever diferente ali de default. Eu vou escrever assim, ó. Esse cara a gente vai programar para o torno. Eu não me lembro qual que é o default. Então, esse daqui a gente vai usar no torno. E esse daqui a gente vai usar... Desculpa. Esse daqui no torno. E esse daqui na fresa. E aí o avanço... Caramba, é o contrário. O avanço, milímetros por rotação, é torno. E milímetros por minuto é fresa. Fresa ou centro de usinagem, né? E eu vou parar por aqui. Tem mais alguns comandos que a gente vai ver, mas eu vou parar por aqui. Já deu 22h48. Vou encerrar a gravação. Na verdade, antes de encerrar a gravação, alguém tem alguma pergunta? Essa parte é meio maçante, né? Porque, assim, é simplesmente dizer qual que é a regra do jogo. Imagina que você vai aprender a jogar xadrez, o cara vai mostrar no tabuleiro, o peão movimenta desse jeito, quando é no primeiro movimento ele pode andar 2 casas, nos outros movimentos ele anda 1 casa, quando ele chegar lá no fim ele pode se transformar em qualquer peça que você quiser, isso daí chama coroar. Alguém aí joga xadrez? Eu queria aprender, professor, mas não sei não. Então todo mundo joga dama, né? Então você vai aprender a regra da dama. Uma peça comum pode movimentar 1 casa de cada vez. Quando ela vai comer uma outra peça, ela vai pular por cima da peça, vai para outra casa. Às vezes você joga com a regra que ela só pode movimentar para frente, normalmente é isso, né? Uma peça comum só pode movimentar para frente, não pode voltar. E assim vai. Então, essa é a parte de aprender regra. Então, é uma parte meio sem graça, mas daqui a pouco
a gente vai aprender, começar a programar, aí vai ficar gostoso. Essa parte de regra é meio chatinha. Eu vou fazer o seguinte, a aula que vem eu vou só... A gente vai fazer uma programação e aí a gente vai começar a continuar discutindo as outras regras depois. As fundamentais a gente já passou, só falta uma fundamental.